Seja muito bem-vindo ao Voz do Alto, um podcast feito para tocar corações que desejam viver pela fé. Aqui a palavra de Deus é viva, verdadeira e transformadora. Eu sou o missionário Henrique e juntos vamos caminhar em fé, esperança e amor, ouvindo aquilo que o Espírito Santo quer falar conosco hoje. Hoje começamos com um tema essencial e urgente: o que é fé? E como viver pela fé em um mundo de dúvidas. Vivemos em tempos marcados pela insegurança, pelo medo e pelo excesso de informações, muitas delas sem direção, sem esperança. Mas há uma voz que sopra do alto, uma voz que traz clareza, força e direção. E essa voz quer te alcançar agora. Então já aproveita para seguir o nosso perfil, @podcast Voz do Alto no YouTube, Instagram e Spotify. Ative as notificações para não perder nenhum episódio novo. Assim, toda vez que o céu falar, você vai estar pronto para ouvir. Prepare seu coração, abra os seus ouvidos, porque hoje a voz do alto quer falar com você. Ouça, compartilhe e permita que a voz do alto fale com você. Por que falar sobre fé hoje? Vivemos num tempo de crises múltiplas. Crise econômica, a instabilidade financeira tem abalado lares e nações inteiras, o custo de vida aumenta, o desemprego assombra milhares e a insegurança sobre o amanhã consome a mente de muitos. As promessas de estabilidade feitas pelos homens falham, os sistemas financeiros ruem e a busca por sustento se torna fonte constante de ansiedade. Em meio a esse cenário, a fé é desafiada. Será que Deus proverá mesmo todas as coisas? Crise moral. A verdade tem sido relativizada e os valores bíblicos são constantemente ridicularizados ou esquecidos. O que antes era tido como certo, agora é questionado. O errado se tornou normal. O bem e o mal perderam suas referências absolutas e muitos caminham confusos, tentando encontrar sentido em uma sociedade que ignora os princípios de Deus. Como viver em fé quando tudo ao redor nos empurra para longe da santidade? Crise familiar. Lares estão fragmentados. Divórcios crescem, pais estão ausentes, filhos se perdem emocional e espiritualmente. O individualismo, a falta de diálogo e a ausência de Deus nas relações têm transformado a família, que deveria ser um refúgio, em um campo de batalha. E sem fé ativa no centro dos lares, muitos não conseguem resistir às pressões do dia a dia. E, talvez a mais grave, crise de fé. Vivemos em uma geração que acredita em tudo e ao mesmo tempo em nada. Há uma espiritualidade superficial, baseada em emoções e não em convicções. Muitos afirmam acreditar em Deus, mas vivem como se Ele não existisse. É uma fé sem compromisso, sem obediência, sem frutos. A fé verdadeira está sendo trocada por uma crença conveniente, moldada à imagem do mundo e não à imagem de Cristo. Hoje, neste episódio, vamos compreender profundamente 3 pontos. O que é fé, segundo a Bíblia. Vamos mergulhar na palavra para entender o conceito bíblico de fé, não segundo a opinião humana, mas segundo o coração de Deus. Como viver essa fé na prática? Porque não basta saber o que é fé, é preciso vivê-la no cotidiano, nas pequenas e grandes decisões, nos relacionamentos, no trabalho, na crise. E como não sermos abalados diante de um mundo cheio de dúvidas? Veremos como manter nossa confiança firme mesmo diante das incertezas, dos desafios e das vozes que tentam nos fazer desistir. O que é fé segundo a palavra? A fé, segundo a Bíblia, não é um conceito abstrato, emocional ou filosófico. Ela é uma convicção firme, uma certeza absoluta, uma confiança profunda que se ancora no caráter imutável de Deus. Fé é fundamento, é alicerce. E a palavra não deixa dúvidas sobre isso. Hebreus 11:1 define com clareza: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Essa definição nos revela 2 verdades fundamentais. Fé é certeza, não é suposição, é convicção. Fé não é um talvez, não é uma expectativa vaga baseada em esperança humana. É uma convicção firme de que aquilo que Deus prometeu já está garantido, mesmo que ainda não tenha se manifestado no tempo natural. É a certeza que brota no coração quando ouvimos a voz de Deus,
porque sabemos que Ele não mente e suas promessas são infalíveis. Fé é quando dizemos: eu ainda não vejo, mas sei que já é realidade no mundo espiritual, porque Deus falou. Fé é prova, mesmo sem ver, é como se já tivéssemos nas mãos. A fé nos dá acesso ao invisível. Ela nos permite tocar no espírito aquilo que ainda não chegou no físico. Ela é evidência antecipada. É como se o coração já segurasse a promessa, mesmo que os olhos ainda não enxerguem. Por isso, quem anda em fé não vive por aparência ou por emoções. Vive pela convicção de que Deus é fiel e o que Ele diz, Ele cumpre. A fé permanece como fundamento sólido, inabalável, baseado na fidelidade de Deus que não muda, não mente e nunca falha. Salmo 125:1 diz: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. É exatamente isso que a fé produz: firmeza, estabilidade em meio ao caos. Muitos confundem fé com otimismo, mas fé não é apenas pensar positivo. O pensamento positivo pode ajudar em algumas situações, mas ele se apoia em nós mesmos, na força humana, no desejo pessoal. Já a fé é rendição. É confiar em Deus mesmo quando tudo ao redor parece contrário. É continuar orando mesmo quando o silêncio de Deus parece longo. É não desistir mesmo quando os resultados ainda não apareceram. A fé verdadeira não está baseada no que sentimos ou queremos, mas no que Deus prometeu. 2 Coríntios 5:7 diz: porque andamos por fé e não pelo que vemos. Isso significa que a nossa jornada com Deus é feita de confiança, não de evidências visíveis. A fé enxerga o que os olhos naturais não conseguem ver. Ela nos tira do campo da lógica e nos coloca no território do impossível, onde só Deus opera. Exemplo bíblico: Abraão. Um dos maiores exemplos de fé na Bíblia é Abraão. Em Gênesis 12, Deus chama Abraão para sair de sua terra, de sua parentela e da casa de seu pai. Mas o Senhor não revela todos os detalhes. Ele apenas diz: vai para a terra que te mostrarei. Ou seja, o comando veio antes do mapa. A direção veio antes do destino. Abraão teve que obedecer com base na promessa e não na visão. Abraão obedece. Pela fé ele caminha sem mapa, porque tinha uma promessa. É essa a essência que define a fé genuína. Ela não exige explicações, ela apenas responde com obediência. Abraão deixou tudo: sua segurança, sua rotina, seu conforto, e o que o moveu? A confiança de que Deus era digno de crédito. Mesmo sem ver o caminho, ele caminhou, porque confiava no Deus que o havia chamado. Romanos 4, versículos 20 e 21 declara: mesmo diante das circunstâncias, não duvidou da promessa de Deus, mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que aquele que prometeu era poderoso para cumprir. Esse é o poder da fé. Ela fortalece mesmo quando tudo parece impossível. Abraão não negou a realidade. Ele apenas escolheu crer acima dela. A fé não ignora os fatos, mas afirma que Deus está acima deles. A fé verdadeira não depende do visível. Ela não exige provas humanas, diagnósticos positivos ou boas circunstâncias. Ela se sustenta unicamente na palavra de Deus. Quando tudo ao redor diz: não vai dar certo, a fé responde: mas Deus prometeu, e isso me basta. Não se abala com circunstâncias. Crises vêm, adversidades surgem, portas se fecham. Mas a fé firme permanece inabalável, porque ela está alicerçada na rocha, Cristo. Ela é como casa construída sob a rocha. Pode vir o vento, a chuva, o temporal, mas ela não cai. Confia
em quem Deus é e não apenas no que Ele pode fazer. A fé madura não busca apenas bênçãos, busca o abençoador. Ela não se fundamenta apenas no que Deus pode dar, mas no caráter de quem Ele é: justo, fiel, bom, presente, soberano. Mesmo quando Ele silencia, a fé ainda descansa, porque sabe, Ele está no controle. Como aplicar a fé no cotidiano? Falar de fé é fácil quando o céu está azul, as contas estão pagas e a saúde vai bem. Mas a fé verdadeira não se revela nos dias calmos, ela se manifesta com força nas tempestades da vida, quando somos desafiados a crer em Deus mesmo quando tudo parece dizer o contrário. Mas e quando as contas se acumulam, a geladeira esvazia e as portas de suprimento parecem fechadas? A fé precisa gritar mais alto que o desespero. Nesses momentos, confiar em Deus é escolher crer que Ele é Jeová, o Deus provedor, mesmo quando não vemos os recursos. Filipenses 4,19 afirma: "O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus." A fé olha para o saldo zerado e diz: Deus é minha fonte, e Ele nunca falha. O filho adoece? Poucas dores são tão angustiantes quanto ver um filho sofrendo. A fé, nesses casos, é uma guerra contra a ansiedade e o medo. Ela se expressa na oração que clama, na esperança que insiste e na confiança que diz: Deus ama meu filho mais do que eu. Ele está no controle. Salmo 41, versículo 3 diz: O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Tu o restaurarás da sua cama de doença. A porta de emprego não se abre. A fé nesses momentos nos impede de sermos consumidos pela frustração. Ela nos lembra que as demoras de Deus não são negativas, são processos de preparação. A fé nos ensina a buscar, bater e esperar com perseverança, sabendo que Deus abre portas que ninguém pode fechar. Apocalipse 3:8. Eis que pus diante de ti uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Ninguém. A fé é testada nas pequenas e grandes lutas da vida. Ela não é construída em um culto ou num único momento de emoção. Ela se fortalece na rotina, nas madrugadas silenciosas, nas decisões difíceis, nas perdas, nos nãos da vida. Romanos 10:17 declara: Logo, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Ou seja, a fé não brota do acaso. Ela é alimentada constantemente, como uma semente que precisa de ser regada, luz e cuidado para crescer. Por isso, se você quer ter fé, alimente-se da palavra. A fé não nasce de frases bonitas nem de vídeos motivacionais com música de fundo. Ela cresce no solo fértil da escritura, da oração e da intimidade com Deus. Quanto mais ouvimos a voz do Pai, mais confiamos nele. E quanto mais o conhecemos, mais nossa fé se torna firme. Não em resultados, mas na pessoa de Deus. Exemplo real e reflexão bíblica. Sara, esposa de Abraão. Gênesis 18, 10 a 14. Conta que Deus prometeu um filho a Abraão e Sara, mesmo ela sendo idosa e estéril. Ela riu não por desprezo, mas por causa da incredulidade que por muito tempo viveu em seu coração. Mas Deus confronta sua dúvida com a pergunta poderosa: haveria alguma coisa difícil para o Senhor? Com o tempo, a fé foi sendo gerada no coração de Sara. Hebreus 11:11 diz: pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, apesar de ser estéril e já idosa, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Exemplo contemporâneo: um casal enfrentava infertilidade por muitos anos. O diagnóstico médico era definitivo: não poderão ter filhos. Mas ao invés de cederem à dor e ao desânimo, decidiram abraçar a fé bíblica. Começaram a orar, jejuar, declarar a palavra, exatamente como Sara e Abraão fizeram. Hoje testemunham com alegria o milagre da vida. Sua filha nasceu como resposta direta das promessas de Deus. Esse é o poder de uma fé ativa e perseverante. Fé no cotidiano é orar quando tudo diz desista.
quando não há mais forças, quando os joelhos tremem e a esperança vacila. A fé clama: Senhor, eu não vou parar. Ainda que a figueira não floresça, eu confiarei. Abacuque 3, 17 e 18. Acreditar quando a lógica diz não tem jeito. A fé não se curva à matemática humana, nem às estatísticas. Ela lembra que o Deus que abriu o mar, que fez cair o maná e que ressuscitou mortos, ainda age hoje. Ela crê que o impossível é o terreno onde Deus mais gosta de operar. Esperar com paciência quando o tempo de Deus ainda não chegou. Esperar com fé é diferente de esperar com ansiedade. Quem tem fé confia que o tempo de Deus é perfeito e que mesmo o silêncio dele é cheio de propósito. Eclesiastes 3, 1. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tiago 1, 3. A prova da vossa fé produz perseverança. A fé testada se transforma em fé madura. A dor aperfeiçoa. O processo ensina, e quem persevera, segundo Tiago, se torna alguém completo, sem faltar coisa alguma. Tiago 1, 4. É por isso que os maiores homens e mulheres de fé da Bíblia passaram por desertos, porque foi lá que a fé deles se solidificou. Como viver pela fé em um mundo de dúvidas? Vivemos em uma era marcada pela razão, pela ciência e pela desconfiança de tudo que não pode ser provado imediatamente. A cultura atual exalta a autossuficiência como se depender de algo ou alguém fosse sinal de fraqueza. Frases como acredite em si mesmo, você é seu próprio Deus ou dependa só de você são exaltadas nas redes sociais, nos filmes, na filosofia moderna. Mas essa confiança humana muitas vezes é frágil, baseada em emoções voláteis ou circunstâncias instáveis. O mundo diz, confie em você mesmo, mas e quando você falha? E quando você cai? E quando tudo dá errado? Mas a Bíblia diz, o justo viverá pela fé. Abacuque 2, 4. Essa declaração é repetida no Novo Testamento. Romanos 1, 17, Gálatas 3, 11, Hebreus 10, 38, porque é um princípio eterno do reino de Deus. Não vivemos por vista, não caminhamos segundo o que sentimos ou vemos, vivemos pela fé, pela confiança plena em Deus. Fé não é viver ignorando os problemas. Fé não é alienação ou negação da realidade. Não significa fechar os olhos diante das dores ou fingir que tudo está bem. Fé verdadeira reconhece as lutas, enxerga os gigantes, mas crê que há um Deus maior que tudo isso. Fé não nega a montanha. Ela diz, se Deus quiser, ela se moverá. Fé é confiar que Deus está no controle, mesmo quando tudo parece fora de controle. É olhar para o caos e dizer, Deus ainda está sentado no trono. É ver a tempestade e lembrar que Jesus está no barco. Mesmo quando a lógica falha, a fé resiste. Salmo 46, 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Mateus 6, 25 e 34. As palavras de Jesus sobre ansiedade. Jesus, conhecendo o coração humano, nos dá um ensino direto e profundo. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida. Vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Aqui, Jesus não apenas nos alerta contra a ansiedade, mas oferece o antídoto, a confiança plena no Pai. Fé verdadeira gera paz. A paz de Deus não depende das circunstâncias. Ela excede o entendimento. Filipenses 4:7. A fé nos leva a um lugar onde podemos dormir tranquilos mesmo em meio à guerra, porque sabemos quem cuida de nós. Isaías 26:3. Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Fé verdadeira vence a ansiedade.
Ansiedade é o medo do amanhã, o excesso de futuro. A fé, por outro lado, traz o coração para o presente, sabendo que o amanhã está nas mãos de Deus. 1 Pedro 5,7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Fé verdadeira traz direção mesmo na escuridão. A fé não precisa de mapas, ela caminha pela luz da palavra e pela voz do Espírito. Mesmo quando não vemos o fim da estrada, a fé nos guia um passo de cada vez. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é tua palavra, e luz para o meu caminho. Em um mundo que duvida de tudo, nós escolhemos crer. A dúvida se tornou a linguagem do nosso tempo. Tudo é questionado, tudo é relativizado. Mas os filhos da fé tomam uma decisão. Ainda que tudo diga não, eu escolho confiar. Escolhemos crer no invisível, no sobrenatural, no Deus que não falha. 2 Coríntios 5:7. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Viver pela fé não é um chamado para alguns poucos espirituais. É o estilo de vida de todo verdadeiro cristão. Em meio ao caos, Deus busca homens e mulheres que creiam no invisível, que não negociem sua confiança por segurança passageira, que caminhem com os olhos fixos em Cristo. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé não elimina as lutas. Muitas pessoas têm uma ideia distorcida da fé, como se crer em Deus fosse um bilhete de isenção dos problemas. Mas a realidade é que fé não é um escudo contra batalhas. É a força que nos mantém de pé em meio a elas. A fé não impede a tempestade, mas nos permite atravessá-la com confiança. Ela nos dá resistência quando as circunstâncias dizem que não vamos aguentar. Ela nos sustenta nelas. A fé verdadeira é aquela que não foge da dor, mas encontra em Deus a força para suportá-la. Ela sustenta quando as lágrimas rolam, quando o cansaço vem, quando a esperança parece minguar. Isaías 26:3. Tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Essa promessa não é para quem apenas conhece a palavra, mas para quem confia com profundidade, que firma sua alma em Deus, mesmo quando tudo ao redor está instável. Quero perguntar, você que me ouvi agora, você tem vivido pela fé ou pelo medo? Medo e fé não coexistem na mesma direção. Onde há medo, há paralisia. Onde há fé, há movimento. O medo faz você recuar dos planos de Deus, enquanto a fé te impulsiona para viver os propósitos dele. O medo faz você imaginar o pior. A fé espera o melhor, porque crê que Deus está no controle. 2 Timóteo 1:7. Porque Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. Pergunte-se, quando você toma decisões, elas são motivadas pela fé no que Deus prometeu ou pelo medo do que pode dar errado? Você está confiando nas promessas de Deus ou nos seus próprios recursos? Muitas vezes dizemos que confiamos em Deus, mas nossas ações revelam o contrário. Quando a crise chega, nossa primeira reação é buscar soluções humanas ou dobramos os joelhos e perguntamos ao Senhor o que Ele quer que façamos? Confiar nos próprios recursos é construir sobre a areia. Confiar nas promessas de Deus é edificar sobre a rocha. Provérbios 3:5-6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Reflita, quantas vezes você recorreu a Deus por último, quando tudo falhou? Será que Ele não deveria ser sempre o primeiro? Como você pode praticar a fé no seu dia a dia, a partir de hoje? Fé não é apenas um sentimento interior, é uma prática diária. É orar antes de agir, é ler a palavra antes de tomar uma decisão, é confiar quando tudo está incerto, é declarar as promessas de Deus mesmo quando não vê resultado imediato. Tiago 2,17. Assim também, a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Ideias práticas. Comece o dia declarando um versículo de fé. Encare cada desafio como uma oportunidade de confiar mais em Deus. Anote os livramentos e vitórias como lembretes do cuidado dele. Ore mesmo quando não sentir vontade. Escolha descansar mesmo quando a ansiedade bater. Lembre-se, viver pela fé é mais que acreditar em Deus. É viver como quem realmente confia nele. Que você seja alguém que escolhe a fé, mesmo quando a dúvida for tentadora. Que sua vida seja um reflexo de quem crê, não só com palavras, mas com atitudes diárias. Se essa palavra falou ao seu coração, não guarde só para você.
Compartilhe este episódio com alguém que precisa ouvir a voz do alto hoje. Deixe o seu comentário com um versículo, uma palavra de fé ou até mesmo um testemunho. Sua experiência pode ser resposta de oração para outra pessoa. E claro, siga o nosso podcast, @podcast Voz do Alto no YouTube, Instagram e Spotify. Ative as notificações para ser avisado sempre que um novo episódio for ao ar. Toda semana tem uma nova palavra para edificar sua fé e fortalecer sua caminhada com Deus. Que a paz de Cristo esteja com você, permaneça firme, viva pela fé e até o próximo episódio, se Deus quiser.